Parece que o Bolsonaro ele quer mesmo perder a eleição, ele está disposto a isso e está se empenhando ao máximo para conseguir esse objetivo de ser derrotado e mais ainda de ser odiado. Porque o Bolsonaro ele é muito bom para criar conflitos e crises. E ele é bom também para gerenciar as crises que ele mesmo cria. Agora, quando é uma crise externa ao Bolsonaro, quando não foi ele que a criou, vocês sabem que ele tem uma capacidade péssima para administrar essa situação. Nós estamos vendo com o colapso do governo e o apoio dos bolsonaristas, como Weintraub, entre outros que estão zarpando do governo e criando tumulto. Mas o grande conflito que o Bolsonaro não está conseguindo gerenciar e na verdade só está piorando a situação é a paralisação dos servidores federais. Porque a declaração que o Bolsonaro deu ontem na Jovem Pan é uma declaração que joga ainda mais gasolina nesse fogo e principalmente a declaração do Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara. Deu uma declaração desafiando os grevistas ou potenciais grevistas. É uma bobagem atrás de bobagem, mas antes eu peço o seu like, você vai clicar no botão de gostei porque clicar no like não é bobagem. E aqui na descrição você vai encontrar um link para o meu canal de lives. Clique no link, se inscreva no canal de lives, ative as notificações e venha interagir comigo ao vivo no nosso canal de lives. E vocês sabem que nós estamos tendo paralisações em Brasília por conta dos servidores federais. Bolsonaro prometeu um aumento somente para os policiais, esse aumento foi aprovado no orçamento e isso provocou uma reação em cadeia nas outras categorias do funcionalismo público. Essa semana nós já tivemos paralisações, na próxima semana possivelmente teremos novas paralisações porque Paulo Guedes não quer conceder o aumento para os servidores públicos e uma potencial greve geral em fevereiro, certo? Bolsonaro garantiu o aumento somente para, ou prometeu o aumento somente para os policiais federais e os policiais rodoviários federais. Com a pressão que surgiu, o Bolsonaro voltou atrás e disse que não estava garantido o aumento para ninguém. Só que ontem à noite ele deu uma declaração na Jovem Pan, que é uma declaração completamente esdrúxula e de certo modo muito estúpida. Ele falou o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês. Aspas para o Bolsonaro. A gente pode fazer justiça com 3 categorias. Não vai fazer justiça com as demais, sei disso. Fica aquela velha pergunta a todos, vamos salvar 3 categorias ou vai todo mundo sofrer no corrente ano? Ou seja, ele está querendo priorizar somente os policiais federais e ele está insistindo nisso. E por que ele quer insistir um aumento para os policiais federais? Da mesma forma que o Bolsonaro não foi visitar as cidades baianas que sofreram com as chuvas. Porque ele está preocupado somente com o voto. O Bolsonaro privilegia aqueles que votaram nele. Essa é uma estratégia do Steve Bannon. Não governe para todo mundo. Governe somente para aqueles que votaram em você. Isso é muito mais fácil de ser votado novamente na eleição seguinte. Porque a depender da pessoa, você pode fazer o que quiser, mas ela não vai votar em você. Então não adianta você tentar governar para todo mundo. Isso não é, do ponto de vista eleitoral, não é lógico. E os policiais votaram em Bolsonaro em 2018 e tendem a votar novamente nesse ano. Por isso que o Bolsonaro ele quer fazer esse agrado. Só que se ele fizer isso, se ele sancionar o orçamento, ele tem até amanhã, né? Ele está nas últimas horas para sancionar o orçamento. Se ele fizer isso, é muito possível que as outras categorias comecem a empilhar ações no STF para também receberem um aumento. O Bolsonaro já foi avisado sobre isso, os ministros já o avisaram, os ministros do STF avisaram inclusive os ministérios do Bolsonaro para ele não fazer isso, mas ele quer fazer. Tanto é que a irritação de Bolsonaro com o Paulo Guedes surge por conta da fala do Paulo Guedes dizendo que não vai ter aumento para os servidores. E o Bolsonaro fala, pô, mas você quer me ferrar no ano eleitoral? Só que o Bolsonaro quer ferrar todos os outros servidores, no caso. Né? E quer ferrar os ministros também, porque o Bolsonaro ele simplesmente não pensa. Ele foi aconselhado a não falar sobre esse aumento. E ele foi lá e fez. E o problema é que se ele voltar atrás, e ele sabe disso, e não der aumento para os policiais federais, ele vai se queimar, porque esse aumento já foi aprovado no orçamento. Houve uma mobilização no Congresso e os policiais estão esperando terem esse aumento. E ele continuou falando o seguinte, o tempo vai dizer como a gente vai decidir entre dar um aumento ou não. Não quero que a gente cometa injustiça com o servidor público. Reconhecemos o trabalho do servidor. A defasagem, a inflação que acabou no ano passado, 10% foi pesada e eles já estão, de fato, sem um aumento há muito tempo.
E vocês sabem que os servidores federais, os servidores públicos de um modo geral, eles possuem um papel muito importante para a economia. Porque como o salário deles é um salário constante, eles conseguem fazer previsões e o próprio mercado sabe quanto mais ou menos os servidores vão gastar. Então já há uma previsão desse dinheiro indo para a economia. E isso, claro, tem uma base muito importante para as atividades comerciais. Reconheço o trabalho dos servidores, eles merecem reajuste, mas não tem folga no orçamento para o corrente ano. Conversei com o pessoal sobre o orçamento para o ano que vem, 23. Por ocasião da feitura do mesmo, os servidores serão contemplados com reajuste. Ou seja, só para 2023, se tiver, entendeu? Vamos continuar aqui. Há uma gritaria de maneira geral, porque a intenção geral foi essa. Sim, reservar um reajuste para os policiais federais, os policiais rodoviários federais e o DEPAN, o Departamento Penitenciário. Mas isso aí está suspenso, estamos aguardando o desenlace das ações. Ou seja, ele quer mesmo perder as eleições. Ele quer mesmo perder. Porque quando ele fala que ele quer priorizar só essa categoria, ele coloca uma casta ali de beneficiados. Ou seja, ou de privilegiados, de favoritos. Todos os outros funcionários, todas as outras categorias do funcionalismo público são categorias desimportantes para o Bolsonaro. São categorias preteridas. E aí vem o Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, e fala que a manifestação, a paralisação que aconteceu na última terça-feira foi uma manifestação fraquinha, que não assusta ninguém. E o Ricardo Barros não deveria falar sobre isso, ele deveria ficar quietinho, ele não deveria provocar grevista, porque não se provoca grevista. Você não bate de frente com esse tipo de movimento, você tem que negociar. O Bolsonaro foi muito mais político do que o Ricardo Barros, porque o que o Ricardo fez? Desafiou. Ele simplesmente desafiou os manifestantes. Olha, nós somos fracos, então agora nós temos que colocar mais gente. Nós vamos endurecer as negociações. Nós vamos fazer, inclusive, bateu a porta aqui, nós vamos fazer greve geral em fevereiro. Não se desafia grevista. Você não mede força com quem está te pressionando. E o Ricardo Barros está fazendo isso. Ele acha que ele vai conseguir se sair bem como ele se saiu na CPI. Na CPI ele ficou provocando lá o Randolph, ficou provocando Simone Tebet e eles caíram na armadilha dele. O único que não caiu naquele momento foi o Renan Calheiros, que não conseguiu contornar a situação. Mas se ele quiser dar uma de esperto como ele deu na CPI, amigo, você só tá jogando mais gasolina e mais querosene nessa super fogueira que Bolsonaro não tem condições de resolver esse problema. E nós estamos vendo que tudo que Bolsonaro faz acaba simplesmente piorando toda a situação da paralisação. É o maior problema político que Bolsonaro está tendo no começo desse ano e nós falamos isso para vocês. Ele vai ficar com muito rabo preso até o final do ano, porque esse é o pior ano da vida de Bolsonaro. Mais ainda do que o ano que o Eduardo Bananinha nasceu. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei e ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @Profiléu Oficial, e no canal de lives, o link está aqui na descrição.